Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Quero convidar você a abrir o livro em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Amém? Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Amém? Irmãos, antes de continuar, eu quero fazer algo que não é de costume, mas o Espírito Santo está me incomodando e se eu não fizer, eu não vou conseguir fazer essa pregação. E o que eu vou falar, eu poderia falar para a pessoa, mas o Espírito Santo pediu para falar abertamente para que o serviço de edificação para outras pessoas. Davi, o Espírito Santo me disse ali no canto que eu estava orando, pensando em você. Ele me disse o seguinte, que essa luz que está passando não foi o diabo que colocou. Foi Deus que mandou você para o deserto. E Deus conhece os seus caminhos desde a tua mocidade, sabe que o coração que você tem de serviço. Mas Ele quer trabalhar na sua vida. Chegou a hora de Deus fazer coisas grandes, irmãos. E a palavra que Deus tem para você é: eu faço a ferida e eu mesmo a curo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se coloca na presença de Deus, irmão. Deus quer mudar. E essa dificuldade é Deus que está fazendo, para que a família possa se prostrar diante de Deus. Amém? Recebe essa palavra, irmão. Tá bom? Irmãos, o tema dessa noite é a graça da cruz. A graça da cruz. Queridos, todas as religiões e ideologias têm o seu símbolo visual, que exemplifica um aspecto importante da história, de sua história ou crença. O cristianismo, portanto, não é exceção quanto a possuir um símbolo visual. Todavia, a cruz, a qual nós temos aqui, não era um único símbolo do cristianismo. Por causa das selvagens acusações dirigidas contra os cristãos, da perseguição que esses foram submetidos, eles tiveram de ser bem circunspectos, ou seja, cautelosos e evitar ostentar a religião naquela época. Assim, a cruz, agora que é símbolo universal do cristianismo, a princípio ela foi evitada, não somente por causa da associação direta com Cristo, mas também em virtude da associação vergonhosa com a execução de um criminoso comum, que era algo que era muito comum ser crucificados criminosos. Um pouco mais tarde, provavelmente durante o segundo século, os cristãos perseguidos parecem ter preferido pintar temas bíblicos, como a Arca de Noé, como Abraão matando um cordeiro no lugar de Isaac, temas como Daniel na cova dos leões, os seus 3 amigos na fornalha no fogo ardente, Jonas sendo vomitado pelo peixe, alguns batismos, um pastor carregando uma ovelha, a cura de um paralítico, a ressurreição de Lázaro, tudo isso simbolizava a redenção de Cristo. E não era incriminador, né? Uma vez que aqueles que somente os entendidos, os cristãos, teriam capazes de interpretar esse significado. Então, um emblema cristão universalmente aceito, teria que, obviamente, falar a respeito de Cristo Jesus. Mas as possibilidades eram enormes. Os cristãos poderiam ter escolhido a manjedoura a qual o menino Jesus foi colocado, poderiam ter escolhido o banco de carpinteiro a qual Jesus trabalhou durante a sua juventude em Nazaré, dignificando o trabalho.
Eles poderiam ter escolhido o barco a qual eles ensinava nas multidões na Galileia, a toalha a qual ele lavou os pés dos discípulos, falando da humildade, do espírito humilde de serviço. Os cristãos poderiam ter usado a pedra, né, que foi removida da entrada do túmulo de José, como a proclamação da ressurreição. Outras possibilidades também, o trono, o símbolo da soberania de Deus, a qual o apóstolo João viu Jesus que partilhava esse trono junto ao lado de Deus, a pomba como símbolo do Espírito Santo enviado do céu no dia do Pentecostes. Qualquer desses símbolos, queridos irmãos, teria sido apropriado para indicar um aspecto do ministério do Senhor. Mas, pelo contrário, o símbolo escolhido foi uma simples cruz. E aqui eu quero contar uma ilustração para vocês. Havia no alto de uma montanha 3 árvores que sonhavam, queriam ser, o que elas queriam ser depois de grandes. A primeira árvore, olhando as estrelas, disse: olha, eu quero ser um baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros, cheios de riquezas. A segunda árvore, olhando o riacho, ela suspirou: eu quero ser um navio grande para transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou para o vale e disse: eu quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto, mas tanto, que quando as pessoas olharem para mim, elas levantem os olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram e certo dia 3 lenhadores cortaram as árvores que estavam ansiosas a ser transformadas naquilo que sonhavam, mas os lenhadores não costumam ouvir e atender sonhos e não sabiam, e a primeira árvore acabou então sendo transformada num coxo de animais coberto de feno. A segunda árvore virou um simples barco de pesca carregando pessoas e peixes todos os dias. A terceira árvore foi cortada em grossas vigas e colocadas de um lado num depósito. Então, desiludidas, tristes, as 3 perguntaram: por que isso aconteceu conosco? Entretanto, numa bela noite cheia de luz e estrelas, uma jovem mulher colocou o seu bebê recém-nascido naquele coxo de animais e, de repente, a primeira árvore percebeu que continha a maior riqueza do mundo: Jesus. A segunda árvore estava transportando um homem que acabou de dormir no barco a qual ela tinha sido transformada. E quando a tempestade quase afundou aquele barco, aquele homem levantou e disse: acalma-te. Então, aquela árvore entendeu que estava transportando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A terceira árvore, então, meus irmãos, numa sexta-feira à noite, algum tempo mais tarde, espantou-se quando as suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. E ela logo se sentiu horrível, cruel, mas pouco depois, no domingo seguinte, o mundo vibrou de alegria. E a terceira árvore percebeu então que aqui nela havia se pregado um homem para a salvação da humanidade, que todas as pessoas sempre lembrariam de Deus e do seu Filho Jesus quando olhassem para ela. A cruz. E nessa noite, meus irmãos, eu quero falar não da cruz especificamente, mas do simbolismo que está por trás dela. Eu quero falar de renúncia, eu quero falar de amor, eu quero falar de salvação, de misericórdia, eu quero falar de graça, de favor imerecido, de favor incondicional, eu quero falar da crucificação de Jesus Cristo por nós. O Filho de Deus, meus irmãos, nos amou e a si mesmo se entregou por nós. A cruz é ao mesmo tempo a graça e a revelação dos propósitos divinos em vencer a maldade humana assim exposta. Jesus morreu entregando-se voluntariamente a fazer a vontade do Pai. E a pergunta que eu quero iniciar nesse sermão, e vou responder em 3 etapas essa pergunta: por que a crucificação é tão importante? Por que a crucificação, apesar do seu horror, apesar da sua vergonha, apesar da sua dor, fez com que Deus, então, de antemão, planejasse que Cristo, seu Filho amado, tivesse que suportá-la? Por quê? A primeira resposta, meus irmãos, porque sem a crucificação, eu e você não poderíamos estar aqui essa noite. Sem a crucificação,
nós não estaríamos aqui. Porque Cristo, Ele morreu para nos dar vida. Cristo morreu por nós. O sofrimento de Jesus culminou na sua morte. Em obediência ao Pai, Ele tomou o cálice amargo da ira de Deus até a última gota, suportou a cruz e até que a nossa redenção estivesse assegurada, Ele fez isso. E além de ser algo necessário e voluntário, a sua morte foi algo altruísta, benéfica. A cruz de Cristo não foi apenas um acidente. A cruz de Cristo, ela foi um apontamento de Deus desde a eternidade. Cristo veio para morrer. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu para ser substituído, representante, fiador de mim e de você. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus, sempre esteve diante dos olhos de Cristo. Ele jamais recusou a cruz. Cristo marchou como um rei, caminha para a coroação, para a cruz. O amor de Deus por nós é eterno. A causa do amor de Deus está nele mesmo. E o apóstolo João, em sua mensagem no dia de Pentecostes, Pedro afirmou essa verdade quando ele diz que Jesus fora entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Antes mesmo de nós existirmos, antes mesmo da terra se formar, Jesus já estava com esse desígnio marcado de substituir eu e você naquela cruz. Pedro se achava presente quando isso aconteceu. Ele sabia que o Calvário não foi uma surpresa para Jesus. Anos mais tarde, quando ele escreveu a sua primeira epístola, Pedro chama Jesus do Cordeiro que foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. E apesar de Jesus ter se dado em nosso lugar, ter se entregado por nós, e isso é claro, temos visto aqui, no entanto, meus irmãos, saiba que nós somos o culpado pela sua morte de cruz. É muito fácil culpar o povo judeu. É muito fácil culpar Herodes. É muito fácil culpar Pilatos. É muito fácil culpar os soldados romanos. Mas saiba de uma coisa: se nós estivéssemos lá no lugar deles, teríamos feito a mesma coisa. Deveras, nós já o fizemos e temos feito todos os dias. Pois sempre que desviamos de Cristo, estamos crucificando Ele para nós mesmos. Sempre como deixamos de andar com Cristo e pecamos conscientemente, estamos crucificando para nós o Filho de Deus e estamos expondo a ignomínia, como diz o apóstolo, como diz em Hebreus capítulo 6, versículo 6. Nós também, meus irmãos, sacrificamos a Jesus na nossa ganância, como Judas, quando pensamos em ganhar mais dinheiro do que pensamos no reino de Deus. Nós também sacrificamos a Jesus com a nossa inveja, como sacerdotes, quando agimos como se não precisássemos dele para nada. Nós também sacrificamos a Jesus a semelhança da ambição de Pilatos, que por medo de agradar a um e a outros, deixou de fazer aquilo que deveria ser certo, e nós deixamos de cumprir a palavra de Deus. Estávamos lá, crucificando o Senhor, não apenas como espectadores, mas também participantes, culpados, tramando, traindo, pechinchando, entregando para ser crucificado. E como Pilatos, podemos tentar tirar as nossas mãos a responsabilidade por meio da água. Mas assim, como foi a tentativa dele inútil, será a nossa tentativa inútil tirar a nossa responsabilidade. Irmãos, a palavra do Senhor diz que todos pecaram. E esse estado de pecado refere-se a todas as pessoas sem exceção. Refere-se a mim, refere-se a você, refere-se a todos, porque todos nós somos pecadores e, portanto, merecemos a santa ira de Deus. As nossas obras de caridade não podem apagar os nossos pecados. Tentarmos sermos pessoas melhores não cancela as milhares de maldades que cometemos até hoje e que cometeremos, com certeza, durante a nossa vida. Deus tornou-se imensurável, pois Ele é santíssimo. Ele não pode tolerar o pecado, e é exatamente por isso que Ele morreu por nós. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância.
Ora, se ele vem para nos dar vida, só necessita de vida quem está morto. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estávamos mortos. A condição do homem sem Deus é desesperadora. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos pecados dos justos pelos injustos. Aquele que é gloriosamente santo morreu em favor daqueles que são miseravelmente pobres. Se nós observarmos a história da redenção, queridos irmãos, o homem criado na retidão, na imperfeição, rebelou-se contra Deus, desobedecendo a sua palavra e colocando-se então debaixo da ira de Deus. E a justiça de Deus demanda que a punição do pecado, demanda a punição do pecado humano. E é por isso que a nossa situação, devido ao pecado, nosso pecado tornou-se desesperadora. O diagnóstico de Paulo que se refere aqui em Efésios capítulo 2, versículo 3, é que o homem está caído em uma sociedade caída, em todos os tempos e em todos os lugares. E esse é o retrato da condição humana universal. O pecado não é uma enfermidade que alguns homens pegam e outros não, como uma doença, como uma gripe. Não, é algo que todo ser humano está envolvido. E todo ser humano é culpado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Não há graus de morte. Há graus apenas de decomposição. Você não está mais morto, menos morto, porque você peca mais, peca menos. O pecador perdido pode até dizer, olha, eu não sou uma pessoa tão má quanto outras pessoas. Essa pessoa está captando a mensagem errada. Porque a questão não é decadência, a questão é a morte. Jesus morreu, queridos irmãos, para que nós tivéssemos vida. Romanos 6,23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado paga salário aos seus escravos. E o salário é a morte. Mas Deus nos dá, não o salário, mas algo melhor e muito mais generoso. Por sua graça, Ele nos dá a vida eterna como dom. A vida eterna que nos pertence por nossa união com Cristo. Por isso, quando você olha para a cruz, você vai lembrar que ela é a graça, que a cruz é amor, que a cruz é misericórdia, porque Cristo morreu para nos dar vida. A crucificação é importante para lembrarmos que Cristo morreu para nos dar vida. Em segundo lugar, meus irmãos, a crucificação é importante porque Cristo morreu na cruz do Calvário para que vivemos para Ele, para vivermos para Ele. No momento em que você se une com Cristo, você está se rendendo à vontade de Cristo. Como o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, olha, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você teve vida para que viva para Ele. Uma coisa, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo é o seguinte, traduzindo em miúdos, uma coisa é ter Cristo como Salvador, outra coisa é ter Cristo como Senhor. Tem muitas pessoas que acreditam que Deus pode salvar, mas não querem o senhorio de Cristo em suas vidas. Vivem como se Ele não fosse o Senhor de suas vidas. E um bom exemplo disso nós encontramos também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, quando o apóstolo Paulo diz, olha, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. Ou seja, nós nascemos de novamente, não para vivermos para nós, mas para vivermos para Cristo. Agora, por que Cristo morreu por nós, meus irmãos? Agora nós devemos viver para Ele. Porque Ele nos salvou nessa cruz, nós devemos viver a serviço dEle. E viver para Ele é viver o serviço.
O Salvador não morreu para vivermos uma vida egoísta. O nosso Salvador não morreu e não tirou você do lamaçal do pecado da morte para que você viva uma vida centrada em você mesmo. Mas Ele morreu para vivermos para Ele. Queridos irmãos, obviamente não servimos a Cristo porque Ele nos salvou. Não. Nós servimos a Cristo porque Ele nos amou e nos deu a salvação. É uma consequência. Nossas boas obras não são por causa da salvação, mas em consequência da salvação. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que a fé, o Tiago diz que a fé e as obras, elas caminham juntos. Nós somos salvos pela fé para as obras. Não somos salvos pelas obras e nem pela fé mais obras. Não cooperamos com Deus em nossa salvação. Nós recebemos a nossa salvação gratuitamente. Somos salvos por Cristo mediante a fé, para a prática das boas obras. As obras não são a causa da nossa salvação, mas a evidência dela. A fé é a causa instrumental da nossa salvação, mas as obras é o resultado visível dela. E há dois perigos aqui, meus irmãos, quanto a esse assunto de fé e obras. O primeiro perigo é praticar as obras em substituição da fé em Cristo. Muitas pessoas tentam comprar a salvação com as suas obras. Muitas pessoas pensam que podem chegar a Deus pelos seus próprios méritos, porque são boas, porque fazem isso, fazem aquilo. Pensam que podem chegar diante de Deus pelos seus próprios méritos. Mas isso é um engano. A Bíblia é clara e ela é peremptória, ou seja, firme em afirmar que pelas obras da lei ninguém pode ser justificado. Ninguém. É tola pretensão achar que podemos fazer algo para agradar a Deus. Segundo perigo é imaginar que a fé pode ser legítima sem obras. É um perigo achar que podemos viver uma fé sem fazer nada, em ficarmos imunes, ficarmos acomodados no nosso canto. Isso é uma mentira de Satanás. A palavra do Senhor diz que a fé sem obras é morta. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Cristo morreu na cruz para formar um povo zeloso das boas obras. Nós somos justificados diante de Deus pela fé, mas demonstramos esse fato, essa justificação diante dos homens pelas obras. Se Cristo morreu, queridos irmãos, para formar um povo zeloso de boas obras, então quando nós praticamos as boas obras, nós demonstramos que de fato pertencemos a esse povo. A Bíblia diz, meus irmãos, que não podemos amar a Deus sem amar o próximo. O nosso amor não deve ser apenas de palavras, mas deve ser traduzido em obras. O amor não é um sentimento, o amor é uma ação. Quem ama, dá. Quem ama, distribui. Quem ama, reparte. Quem ama, discipula. Quem ama, chora junto. Quem ama, sofre junto. E Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito como exemplo. O amor se evidencia pelas obras e não pelas palavras. Não somos apenas o que falamos, mas sobretudo o que fazemos. Você foi salvo, queridos irmãos, para que pudesse viver para Ele. O que é que você acha que Deus quer fazer com você agora que Ele salvou você? Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito na sua mente desde a eternidade para a sua vida. E quando eu e você realizarmos esse propósito, experimentaremos um inigualável sentimento de alegria e plenitude. E essa é a razão de ser cristão, que é uma grande bênção. Cumprir o propósito de Deus. A partir do momento em que Jesus nos salvou, podemos começar então a realizar esse propósito, a fazer com que as coisas de Deus aconteçam em nossas vidas. Deus quer que façamos boas obras com as nossas vidas. Se ainda você não fez, se ainda você se resigna a ficar no teu canto, cuidado, porque você pode não estar vivendo um cristianismo verdadeiro. Quando você olhar para essa cruz, lembre-se que essa cruz não é só amor, não é só misericórdia. Essa cruz é responsabilidade. E essa responsabilidade está sobre nós. Em terceiro lugar, meus irmãos, a crucificação é importante porque Cristo morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos viver com Ele eternamente.
Portanto, se estamos prontos para receber aquilo que nós merecemos, estamos prontos para receber apenas a morte, porque é isso que merecemos. Mas a vida eterna é uma dádiva de Deus, é um presente inteiramente gratuita, absolutamente merecida. Ela se alicerça unicamente na morte expiatória de Cristo naquela cruz. A única condição para recebê-la é nós estarmos juntos com Cristo, com o nosso Senhor Jesus Salvador. E isto unidos pessoalmente pela fé. Queridos irmãos, Ele fez tudo isso por amor de mim e você. Ele morreu para fazer, ele não morreu para fazer que Deus nos amasse. Ele não comprou o amor de Deus por nós. A palavra do Senhor diz que foi o amor dele por nós que fez Cristo morrer por nós. Em João 3,16 diz, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, primeiro Ele nos amou, daí Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguns anos atrás, um cartaz preparado por uma agência de propaganda obteve o primeiro lugar numa exposição de publicidade. O cartaz apresentava uma cena da crucificação e com as seguintes palavras, e guarde isso no seu coração. As palavras eram o seguinte: ele poderia simplesmente ter cruzado os braços. Cristo, queridos irmãos, foi o canal pelo qual o amor de Deus nos alcançou. A sua morte foi a maneira pela qual Deus mostrou o seu amor por nós. O amor sempre faz algo por aqueles que são recipientes deste amor. O amor de Deus entregou a Cristo das mãos da justiça, com todos os nossos pecados sobre ele. E a justiça clamou. O amor de Deus é soberano. Não é um amor de relacionamento, não é um amor por obrigação. É um amor sem preço, é um amor sem condição. E é com esse amor que Deus quer levar você para o céu. O céu, meus irmãos, sempre foi algo real para Jesus. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 2, versículo 2 diz que Jesus estava sentada à destra do trono de Deus. Ele conhece muito bem o céu. Foi a sua visão do céu que sustentou ele quando a caminhada se tornou árdua. Séculos antes, a garantia do céu encorajou Abraão, Isaque e Jacó, e eles mantiveram os olhos firmes na cidade e país a quem Deus estava preparando para eles. Jesus, em seu ministério, sempre procurou renovar o coração dos seus discípulos, essa viva esperança do céu. Muitos têm suas próprias opiniões sobre isso. Outros foram ensinados que não há nada depois da morte. Mas não é isso que a maior autoridade no assunto nos deixou para que possamos refletir. O Deus da Bíblia, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos mostra que há apenas 2 lugares em quem poderemos passar a eternidade. O primeiro lugar é o céu. Um céu de luz, de paz, como está ali em Mateus capítulo 25, versículo 34. Um lugar preparado para aqueles que creram desde a fundação do mundo. O outro lugar é o inferno, de trevas, de sofrimento, de ranger de dentes, para onde também vai o diabo e os seus anjos. A cruz, a crucificação, ela é importante, porque ela nos diz aonde nós vamos morar. E queridos irmãos, nós precisamos olhar mais para a cruz. Nós precisamos pensar mais naquilo que foi feito nessa cruz. Quando olharmos para isso e vermos o grande amor de um Deus que nos amou tanto, vamos parar de estar cansados. Vamos parar de trocar as coisas de Deus por coisas tão simplórias. Quando olharmos para a cruz, nós vamos ver que toda a nossa luta aqui nessa terra, todas as nossas dificuldades são pequenas diante daquilo que Ele suportou. Quando olharmos para essa cruz, nós vamos lembrar que nós fomos selados com amor incondicional e que o diabo não pode nos tirar na mão de Deus. Quando olharmos para essa cruz, nós vamos lembrar que tudo que fizermos para Deus, nada vai passar desapercebido. Quando olharmos para essa cruz, tudo que fizermos vai ser o melhor. Faremos de todo o nosso coração, porque Ele fez isso por nós. Amém?
Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por esse momento a qual ouvimos tua palavra, Deus, a graça da cruz, Senhor. O Senhor fez, Senhor Deus, nós, seres humanos, é difícil imaginar, Deus. Talvez um pai que ama tanto seu filho consiga sentir a dificuldade que é entregar um filho por um monte de pessoas que nem dão bola. Deus, que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor nos fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê força, fortaleça, Senhor. Há irmãos aqui que estão cansados, ó Pai. Que eles possam olhar para a cruz e possam caminhar, Deus, mais uma milha. Há irmãos aqui, Deus, que estão com seus corações tão vazios, ó Pai, não estão sentindo a Tua presença. Senhor, Espírito Santo, renova esses irmãos, ó Pai, que eles possam olhar para a cruz, porque é dali que saem as nossas forças. Senhor, eu peço que essa igreja, Deus, seja uma igreja que nunca venha esquecer, Deus, daquilo que o Senhor fez por nós nessa cruz. Senhor, a Tua cruz tem sido deixada de lado, aquilo que o Senhor fez. As pessoas correm atrás de bezerros de ouro. E os bezerros de ouro hoje são saúde, sucesso. São coisas que aparentemente são bons, mas são bezerros de ouro que nos tiram a visão daquilo que o Senhor fez para nós, Deus, do valor daquilo que foi pago nessa cruz, Deus, para que nós estivéssemos aqui, Senhor Deus. Não nos deixa perder isso, Senhor. Por favor, Deus, derrama a Tua graça sobre essa igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.